Olá, agora eu vou apresentar para vocês o Luna Planner. Como vai ficar difícil filmar aqui a tela do meu celular, eu vou abrir aqui no computador para vocês e ir mostrando um pouquinho de como vocês podem aproveitar essa ferramenta. Não há necessidade de imprimir essa versão que é o calendário astrológico, porque ele vai ser mais para consulta. Então você pode abrir tanto no celular quanto no seu computador e também fazendo as suas anotações na sua agenda pessoal, no seu Google, né? Calendário do Google. Não sei se vocês usam, né? Tem muita gente que gosta de colocar ali para receber lembretes. Então dá para você ir fazendo aí adaptações, né? A partir desse conteúdo que você absorve aqui. Também no próprio Luna Planner tem datas que são importantes, né? Vocês vão ver aqui, quando eu for abrindo nos meses, eu vou sinalizando algumas e vocês podem fazer essa anotação no próprio caderno cocriativo. Quando eu for apresentar o caderno cocriativo, eu mostro para vocês, né, onde tem lá um espacinho para vocês anotarem as datas importantes que acontecem ali dentro daquela alunação. Beleza? Então vamos lá agora entender mais um pouquinho sobre esse planner e essa ferramenta que veio aí para facilitar o ano de vocês. Agora sim, aqui na tela do computador, vamos entender um pouquinho mais sobre essa ferramenta que vai te auxiliar na sua organização, no seu planejamento, a cocriar a sua vida em sintonia com os ciclos naturais e os movimentos do céu. Hoje em dia, a gente se baseia muito pelo calendário gregoriano, porque a gente faz parte desse sistema e tá tudo certo, mas a gente não pode esquecer de se conectar também com esses ciclos que são naturais e que guiaram os nossos ancestrais por tanto tempo. Tem um motivo para que os reis de antigamente tivessem um astrólogo para auxiliar a entender qual era o melhor momento para agir, qual era o momento para ter cautela, para trazer ali, né, um foco, às vezes em guardar alimentos que poderia vir aí um período de mais dificuldades, ou um período que talvez tivesse ali uma tendência a guerras. Tem um motivo, né, para a gente entender os trânsitos que estão acontecendo aí no céu. Não que a astrologia ela seja que ela traga ali com uma certeza, né, do que vai acontecer, mas a gente entendendo que existem a probabilidade de algo acontecer em relação ao setor X da minha vida, a gente já começa a ficar ali o quê? Atento, já vai se planejando, já vai cuidando melhor, né? E assim a gente consegue aproveitar melhor também os períodos que estão ali de grande prosperidade, de grande abundância e não perder essas oportunidades que o céu também aí nos promove. Bora lá entender, né? Tem esse primeiro quadro aqui que é um resumo astral de 2026. Não se desespere, não significa que todos os meses que tem esses aspectos, esses desenhinhos que eu coloquei, são meses inteiros de turbulência, de intensidade, né? Mas são meses em que acontecem aspectos importantes, né? Seja a entrada aí de algum planeta lento, né? Fazendo aí uma mudança de signo, isso vai trazer uma mudança de percepção para a gente aqui, seja algum planeta pessoal retrógrado ou eclipses. Vocês vão perceber que depois, no decorrer dos meses, né, que vai ter ali o calendário, né, assim, ó, como se fosse o calendário gregoriano, junto, né, com as informações do calendário lunar e solar, depois ainda vem um resumão do mês. Então, todos os meses vão seguir essa lógica. Então, não se desespere. Se viu que tem aqui um aspecto, um desenho, vai lá entender, né? O ideal é que vocês leiam todos os meses, né? Então, antes de um mês iniciar, já vai lá e lê. Sei que a gente já está indo quase metade já de janeiro, né? Eu estou gravando essa aula aqui no dia 10, pretendo subir no máximo até amanhã na plataforma,
Mas o objetivo é que vocês, então, já peguem aí o planner e já vai ali ler exatamente o que está acontecendo nesse mês para, né, ficar ali um pouquinho mais atento. Tá garantido que os principais aspectos vão acontecer só na próxima semana. Então, por enquanto, a gente tem o quê? A lua minguante acontecendo no céu, né? Exatamente hoje, dia 10/1, no signo de Libra. Estamos mergulhando um período que ainda é bem interessante para a gente fazer o quê? Olhar o nosso mundo interno. Então tá ótimo para a gente começar de fato aqui a mergulhar nesse planner e entender um pouco mais desse conteúdo. Eu não vou falar de todas as lunações, de todas as anotações que estão aqui no planner, senão essa aula levaria horas. O meu objetivo aqui é começar a apresentar para você, para que você leia. Caso tenha dúvidas, escreva aqui, né, nos comentários, ou se tiver, né, WhatsApp, Instagram, pode também mandar suas dúvidas por outros meios, né? O que eu não vou fazer, que está até nos acordos, acordos pré-estabelecidos, né, os combinados Luna, é que eu não vou abrir o mapa de ninguém para falar, então essa lua minguante está acontecendo em tal setor da tua vida. Porque para isso existe a leitura Luna, que é uma leitura mensal que acontece no início de cada lunação. Tá? E esse trânsito X cai em tal planeta, meu. Temos também leituras de trânsitos. Aqui, os vídeos que vão explicar, né, os trânsitos maiores, eu vou sempre tentar trazer já ali algumas referências sobre como que isso pode reverberar na nossa vida de acordo com os setores do mapa. Mas a ideia é que você traga suas próprias reflexões. Claro que, né, uma dúvida ou outra ali a gente vai compartilhando, vou trazendo ali outras possibilidades para vocês entenderem, né, cada vez mais e aprofundarem mais ainda no conteúdo, mas não vou fazer a leitura, só deixando claro para não ter nenhum tipo de criar algum tipo de expectativa que depois não vá ser, né, cumprida. Bom, trazendo aqui uma legenda, né, sobre os símbolos usados. Vamos ver, né? Que é o dia 3/1, a gente teve o quê? Uma lua cheia em Câncer. Então, observa que no dia 3/1 a gente tem essa esfera, né? Esse círculo, e que eu iria colocar de fundo branco, lua cheia, porém não ficava muito visível, né? Então, eu achei melhor deixar só com essa ideia de que ela tá ali, né? Numa cor mais clara. E no dia 18 é a lua nova em Capricórnio, quando inicia aí uma nova lunação, e a gente vai também iniciar uma nova leitura luna, e vocês vão poder aproveitar, para quem não tiver, né, no círculo de Deméter e nem for fazer a leitura luna avulsa, vocês vão poder aproveitar o caderno co-criativo para aí intencionar os seus desejos em relação a quem? Essa energia capricorniana e ao setor aonde você tem o signo de Capricórnio no seu mapa, tá? Então você percebe que sempre que for lua nova, vai ter aí essa luazinha preta, né? Esse círculo preto. E toda vez que for a entrada do Sol em algum signo, vai ser o círculo amarelo. Então, né, dito aí, vamos entender um pouco, né, que depois do calendário vem esse resumo. Então, todo mês vai ter aqui um resumo astrológico, um textinho para você ler, né, trazendo aí algumas reflexões sobre o mês. Todos têm um título, e o título tem aí alguma conexão com um aspecto importante que está acontecendo, né? Uma mensagem central do mês. Por exemplo, esse janeiro está como o Portal da Verdade. Por quê? Porque a gente tem, a partir do dia 17 de janeiro, quando Vênus entra em Aquário, a gente vai ter uma sequência de planetas pessoais fazendo conjunção com Plutão. Então, Plutão fala, né, das nossas transformações,
às vezes até de crises, mas ele tem uma mensagem também bem interessante, que é a de revelar o que estava oculto. Então, é um período em que pode ser que a gente faça um grande encontro com as nossas sombras, que a gente entenda mais sobre os nossos próprios desafios. Vai depender, claro, né, também aí do setor onde a gente tem esse signo de aquário, se é um signo que está em destaque na nossa vida, por exemplo, está no nosso ascendente, no meio céu, né, se está ali onde a gente tem algum planeta pessoal, tudo isso pode trazer uma certa intensidade, e eu vou explicar melhor na aula sobre o trânsito, de fato, né, de Plutão. Mas já trazendo aí alguns spoilers para vocês começarem também a entender mais o que significam esses trânsitos e por que às vezes para algumas pessoas é muito mais intenso do que para outras. Pode ser que no teu mapa astral não faça aspecto com nada nem ninguém e você nem sinta tanto assim. Porém, nesse caso em específico, como é? Olha só, encontro com Vênus, né, dia 17, Vênus entra em Aquário, então aí nos próximos dias vai ter esse encontro. Mas a partir da entrada em Aquário, a gente já pode começar a sentir. Depois, no dia 19, a gente tem o Sol entrando em Aquário. No dia 20, Mercúrio entrando em Aquário. E no dia 23, Marte entrando em Aquário. É uma sequência, isso não é algo tão usual, não é algo que acontece todo mês, né? De ter essas conjunções, independente do signo que seja. Então, quando tem um movimento astral assim, é como se o céu estivesse mandando uma mensagem, independente do mapa, tá tendo aí um processo grande de transformação. Estamos vivendo aí um período para que essa sociedade, né, Aquário ainda que fala tanto do coletivo, dos grupos, de igualdade, de fraternidade, a gente parar para pensar que talvez tenha algo aí que não esteja nessa sintonia aquariana. Outra questão, né? Aquário também fala, por exemplo, muito de tecnologias. Pode ser aí um boom, né? Alguma questão envolvendo inovações, questões tecnológicas que venham aí à tona para a gente começar o ano já aí, né? Com essas questões. Bom, mas como eu disse, eu não ia falar muito sobre cada um desses aspectos. A ideia aqui é só apresentar mesmo para vocês. Depois, né, desse resumo que tem ali vocês falei do resumo, né, aqui, mas vocês viram que tem o calendário astrológico também, né, com as datas certinhos aí desses principais movimentos que estão acontecendo. E aí depois a gente tem uma parte, né, que vem aí após esse resumo astrológico, falando de quais são os principais trânsitos, motivando vocês a assistirem às aulas que estão sendo citadas. Por exemplo, né, vai ter aula aí de Plutão em Aquário. Vai lá, assistir a aula, buscar onde que está o signo de Aquário. Eu já trouxe a referência dos graus em que Plutão vai passar durante o ano, tá? Não significa que ele, nesse mês de janeiro, vai do grau 2 ao grau 5. Isso são os graus em que ele vai percorrer durante o ano. E aí, na aula em si, eu vou explicar um pouquinho mais. Mesma coisa, né? Netuno entra em Áries agora em janeiro, então ele vai entrar no grau 0. E até o final do ano, ele chega no máximo até o grau 4. Então, se eu tiver um planeta em Áries, mas está no grau 20, não vai ser esse ano que vai ter conjunção. Também explicarei melhor aí na aula específica, né, sobre esse trânsito. Só trazendo aqui já algumas dicas, né, para vocês irem entendendo cada vez mais como absorver essas informações sobre o céu. Bom, como eu disse, eu não vou falar de todos os meses, senão ficaria muito intenso, né? Mas já dando um spoiler de fevereiro, que está muito perto, a gente tem o primeiro eclipse solar na terça-feira de carnaval, né? Ou seja, né, não sei se é tão interessante assim a gente passar um carnaval num lugar muito agitado, né? Vai acontecer no signo de Aquário, que fala de grupos. Vale a pena, às vezes, a gente ir num bloquinho mais tranquilo, passar às vezes, num bloquinho dentro de casa.
Lógico que cada um aí sabe daquilo que faz mais sentido, né? Mas eclipses mexem bastante com o nosso corpo físico até, né? Então, ter aí esse cuidado pode ser interessante. Mesma coisa, né? Na aulinha sobre o eclipse, falarei mais sobre. Mas vocês vão percebendo, né, que alguns meses realmente tem bastante, né, movimento aí acontecendo e que outros meses estão aí um pouquinho mais tranquilos, tá? Então é isso, né? Esse era o resumão aqui da aula para vocês entenderem. Então, depois de todo mês tem ali. Primeiro vem o calendário, depois vem o resumo, aqui, né, o calendário gregoriano, solar, lunar, depois vem o calendário astrológico em si, que daí tem essa informação, né, de quando os planetas entram em cada signo, por exemplo, quando tem alguma retrogradação, tem o resumo para a gente entender um pouco da mensagem do mês, e tem ali, né, qual aula assistir. Os meses que estão mais tranquilos, às vezes eu indico até reassistir uma aula, por exemplo, um trânsito que acontece, né, entrada de Urano, que aconteceu em abril, e aí em maio não tem nenhum grande movimento acontecendo, eu indico assistir novamente a aula de Urano em Gêmeos. Por quê? Porque em maio, a gente tem a entrada do Sol em Gêmeos, Mercúrio em Gêmeos, então é um momento que esse Urano também vai estar em destaque. Então, vale reassistir a aula. E claro, né, que em alguma aula que for mais marcante para você, você pode assistir quando você quiser, né? Não precisa ser só quando eu estou ali sugerindo. Inclusive, tem um mês que está aí o mês mais, digamos, tranquilo, do ano, que é setembro. E aí eu deixei até em aberto aqui, né? Falando que eu não ia indicar nenhuma aula. Primeiro, porque a gente chega na metade do ano astrológico, né? Quando o Sol entra em Libra, é a metade do ano astrológico, porque o ano astrológico começa com o Sol em Áries. Então, é um momento, às vezes, interessante até para a gente observar como é que tá a fluidez do nosso ano, o que já aconteceu, o que talvez precisa mudar de rota. Começa a primavera para quem está aqui no hemisfério sul, como eu, então também primavera é sempre um período de bastante movimento, né? Então é interessante a gente fazer essas reflexões nesse período. E o signo de Virgem, né? Que no mês de setembro a gente também tem uma evidência aí para essa energia virginiana. É um signo que é muito interessante para os estudos, né? Porque ele é muito analítico. Então pode ser um momento bem interessante mesmo para buscar aí, assistir, se conectar com algum conteúdo que seja importante para você. E lembrando, né, com exceção dos eclipses e de Mercúrio retrógrado que são pontuais, os outros trânsitos, eles são trânsitos que vão acontecer por vários anos, ou no máximo, pelo menos um ano, que é o caso de Júpiter, né? Mas todos os outros acontecem por 2 anos e meio, 10, né? Então, 7. Então, assim, são trânsitos que não vão acabar agora, né? Que a gente tem aí essa possibilidade de ir entendendo e integrando cada vez mais essas informações, porque eles vão continuar nos acompanhando nos próximos anos. Bom, e aí só para finalizar, também o mês de dezembro, eu também trago aí uma sugestão para a gente finalizar o ano, né? Para ter esse momento da gente também fazer essa análise final. E, nesse caso, eu já indico abrir lá o nosso caderno criativo, porque lá tem uma tabelinha para a gente preencher. Mas pode ser que até lá também surja aqui alguma outra ideia interessante de ritual para gravar aqui um vídeo para vocês, para a gente aproveitar. Lembrando, né, que as aulas vão ficar aqui na plataforma com um período de 1 ano. Então, a partir do momento que você comprou, você vai ter aí 1 ano para acessar esse conteúdo. Então, bora lá viver aí um 2026 sendo protagonistas da nossa história. Mais uma vez, gratidão por você fazer parte aqui dessa egrégora Luna.